dia. Compadre, aqui a na Voz campanha. do Campo, a partir de agora, a maior rede de rádios do agronegócio está formada nessa manhã de sábado, 23 de janeiro de 2016. A Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós, mais um sábado na vida de todos nós. Programa de rádio, projeto de comunicação do agronegócio do sul do Brasil. A Voz do Campo, hoje o programa de número 397, ano 7 do programa A Voz do Campo. Nós estamos, a Voz do Campo está na praia, não passeando, está trabalhando na praia nesse início de 2016. Estamos em Rainha do Mar, litoral gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, na residência do líder histórico do PMDB, líder político do Brasil, que tem um histórico, uma trajetória fantástica, chamado Pedro Simon. Ele mesmo. Ex-senador da República, ex-governador do Rio Grande do Sul, foi uma figura histórica ainda, continua marcando presença na política gaúcha e brasileira. Nessa manhã de sábado está recebendo a Voz do Campo aqui na sua residência, abriu as portas da sua residência para receber a Voz do Campo, e para nós é uma honra, uma satisfação, tanto andança, tanto percorrendo o Rio Grande, o Brasil afora com o programa. Hoje estar aqui conversando com o senador Pedro Simon é uma honra, é uma satisfação para nós da Voz do Campo. Bom, estão conosco Rádio Verdes Pampa, Santiago, Rádio Itu AM de Santiago, Rádio Sorriso FM de Panambi, Rádio Itapevi FM Maçambará, Rádio Uruguaiana FM, Rádio Santo Ângelo AM, Rádio Guaramano AM de Guarani das Missões, Rádio Ciranda FM Santo Augusto, Rádio Landel FM Palmeira das Missões, Rádio Camponesa FM São Pedro das Missões, Rádio Independente AM Cruz Alta, Rádio Planalto AM Passo Fundo, Rádio Tapense AM de Tapes, Rádio 14 de Julho de Castilhos, Rádio Séries AM Não Me Toque, Rádio 97 FM São Luís Gonzaga, Rádio Missões FM de Boa Vista das Missões, Rádio Três Rios FM de Caciqui, Rádio Líder FM de São Borja, Rádio Web Carazinho, Rádio Web Porto Alegre e Rádio Web Rio Branco, Boa Vista, Roraima. No Paraná, duas emissoras de rádio, Rádio Ingamar AM de Marialva e Rádio Atalaia AM de Maringá, na cidade de Maringá. A tradicional Rádio Atalaia é nossa parceira, transmitindo a Voz do Campo para os paranaenses acompanhar o debate do agro todo sábado pela manhã. Então, nosso bom dia a todas as regiões, comunidades que nos acompanham, e você que está ouvindo a Voz do Campo na rede mundial de computadores, na internet, nosso bom dia. Estamos chegando com a Voz do Campo. Você, gaúcho, que está tomando chimarrão, não esqueça que para ter o chimarrão tem que ter um produtor de erva mate. Se não tiver um produtor de erva mate, não existe chimarrão. E você que está tomando o café da manhã, se não tiver um produtor de trigo, não tem o pão na mesa dos brasileiros. Tô certo ou tô errado, Gisele? Correto, né? Tá bom, é a Voz do Campo transmitindo essa simples e profunda mensagem todo sábado. Estão conosco Grupo Foquim, Sementes Falcão, Senar RS, Tovese Corretora de Seguros, Biotrigo Genética. Eu quero dar um recado importante. Agora nós vamos ao Paraná fazer um tour, 2 sábados no Paraná. No dia 3, vamos gravar o programa no Show Rural Copavel, em Cascavel, na casa da Biotrigo Genética. Já está confirmada a presença do secretário de Agricultura do Paraná, presidentes de cooperativas do Paraná, de grandes cooperativas do Paraná que estarão conosco, e mais alguns amigos produtores rurais que estarão no dia 3 de fevereiro na casa da Biotrigo Genética, no Show Rural Copavel, em Cascavel. Fundação ProSementes, Diltec Secador de Resíduos, Grupo Felite, Felite Fiat, Felite Jeep e Tradisul Mitsubishi. Deixa eu dar uma dica importante aqui, ó, muito importante a você, produtor rural. Para andar na lavoura, faça como a presidente do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro, Marília Terra Lopes. Ande de Triton L200 da Mitsubishi, da Tradisul. E para passear com a família, eu indico, a Voz do Campo indica uma caminhonete da Jeep. Isso? Pegue uma Jeep, visite uma loja Jeep da Grupo Felite e você vai andar bem com a sua família, tranquilidade, segurança e prazer. Tudo isso, tá bom?
Daqui a pouco o Elton Dueller vai fazer uma propaganda melhor do Grupo Felite. Sementes Costa Beber, Zamprônio Classificadores de Sementes, também conosco a Sulboro, Nidera, Três Tentos Agroindustrial, Frankenthal Nutrição Vegetal, BASF e a Nidera. São nossos parceiros do programa A Voz do Campo, de todo sábado, a maior rede de rádios do agronegócio. Bom, eu quero dar uns recados importantes, até para nós aproveitar aqui o senador Pedro Simão. Sábado que vem nós estaremos neste horário em Maringá com a Voz do Campo. Essa semana nós vamos viajar ao Paraná e no sábado que vem, direto de Maringá, com produtores rurais, com o amigo Valdir Friis, o João Bortolassi, estaremos em Maringá transmitindo a Voz do Campo e discutindo o agronegócio lá no estado do Paraná, esse agro tão importante para o Brasil. E no dia 13 eu já falei, vamos ao show rural com o Pavel. Eu tenho um recado importante também da Voz do Campo. Esta semana nós tivemos o prazer e a alegria de assinarmos os contratos e fecharmos parcerias. A Voz do Campo fechou uma parceria com as principais cooperativas do Rio Grande do Sul. Fechamos com a Copa Trigo de São Luís Gonzaga, um abraço ao presidente Ivo Batista, com a Cotripal de Panambi, presidente Germano Dovit, e o diretor financeiro Luiz Schneider, meu abraço, e com a Cotrijal de Não Me Toque, presidente Ney Mânica e o vice Enio Schroeder, nossos amigos da Cotrijal de Não Me Toque. 3 grandes cooperativas, 3 extraordinárias cooperativas que fecharam a parceria com a Voz do Campo, que terão informativos regionais dentro da Voz do Campo. São 3 grandes cooperativas do Rio Grande do Sul que terão informativo dentro da Voz do Campo nas suas regiões. Então estamos integrando, reunindo a família do agro no Rio Grande do Sul. Bom, nós estamos, eu já falei, e dispensa apresentação, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, muitos são admiradores. A gente sentiu durante a semana na rede social aí o pessoal mandando recado da admiração que tem por Pedro Simão. Nós estamos aqui ao lado dele, ontem já estivemos aqui conversando com ele, com o senador Pedro Simão, aprendendo um pouquinho de política e hoje estamos ao vivo agora. É uma honra estar aqui junto com seu filho, o deputado Thiago Simão, que é filho do senador, hoje deputado, começando a carreira política, seguindo os passos do pai, e está conosco aqui também, deputado Thiago Simão. E alguns amigos, parceiros da Voz do Campo, tantos amigos que a Voz do Campo tem, mas convidamos esses amigos que também já estavam próximos aqui à praia, alguns em férias aqui na praia, e convidamos o Elton Dueller, que é diretor do Grupo Felite, nosso parceiro da Voz do Campo, o transporte oficial da Voz do Campo, o Grupo Felite, com a Tradisul Mitsubishi, uma das revendas, de tantas revendas, um dos maiores concessionários do Rio Grande do Sul, Elton Dueller. Também o Luiz Minoso, empresário, produtor rural da Agrosolo de Santiago, na região central do Rio Grande. Nosso amigo, sempre parceiro, grande amigo, Luiz Minoso, que também está conosco aqui. E a Marília Terra Lopes, que é presidente do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro e consultora da CIA, que é uma consultoria, um escritório de consultoria de Porto Alegre. A Marília, sempre parceira da Voz do Campo, nossa amiga, está conosco nessa manhã de sábado. E eu quero também fazer um registro importante, que nós estamos aqui na casa do senador Pedro, bem a amizade do Gesiel Serra, produtor rural e vereador em Palmeira das Missões, uma liderança de Palmeira das Missões, grande Gesiel, que é amigo da família Simon de muitos anos e que possibilitou também o contato com a família do senador para estarmos aqui na sua residência. Grande Gesiel Serra, que também já está conosco, está com a família também em Itapema, Santa Catarina, mas veio prontamente para estar aqui no programa A Voz do Campo, até porque é um parceiro desde o início da Voz do Campo. E registro também a chegada agora de Guilherme Bonotto, e me surpreende o Guilherme trazendo o Antônio Bonotto. Estou vendo aqui o seu Antônio Bonotto, cheio de saúde aqui, faceiro, que nem guri novo. Veio abraçar o senador Pedro Simão aqui nessa manhã. Então, para nós também é uma satisfação ter muita gente boa. Senador, eu tenho um amigo em Goiás, um gaúcho, que tem fazenda lá, Valdeci Sovernigo, que me disse, ele me deu uma fórmula para crescer o trabalho e para prosperar no trabalho. Você ajunta os bons com os bons, e os cacos você deixa que ele se junte por si só. Então é o que eu estou fazendo, né? Reunindo pessoas boas para falar de algo bom, que é esse Brasil, que é essa... Então eu quero fazer esses registros e já ouvir o senador Pedro Simão, já o bom dia dele nessa manhã de sábado. Senador, pode pegar o microfone aqui. Satisfação,
uma honra estar aqui, a Voz do Campo, na sua casa, na praia. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Bom dia. Bom dia ao amigo Marcelo. Bom dia a essa equipe enorme que lota. Nós temos quase fazer um congresso e colher posições pela responsabilidade das pessoas que se encontram aqui. E o orgulho de participar e lá se vão 7 anos. E eu estranho que durante esses 7 anos que não tenho me procurado. Eu tenho feito esse programa há mais tempo. 16 anos. Desses 16 anos, governador. Fui ministro da Agricultura, fui governador do Estado e 32 anos senador. E só agora que eu não tenho mandato que tu procura mim. Aliás, é bom, porque tu veio pela amizade e para nós podermos realmente falar nessa questão que eu acho fundamental. Eu acho que se a gente vê as coisas boas do Rio Grande, numa hora e num momento que se fala tanto das coisas que estão sendo difíceis, uma das coisas que são tradicionais e que o Rio Grande mantém com grande dignidade é um programa que nem a Voz do Campo. Só muito amor, só muita dedicação, só muito esforço, só muita luta diária, permanente, faz com que um programa que nem esse, a Voz do Campo, com 25 emissoras em todo o Brasil, durante 7 anos, e esse é o programa número 397 que nós estamos realizando, faça com que nas manhãs de sábado, no Brasil inteiro, as pessoas se reúnam em torno da rádio para ouvir, para debater, para analisar, e de certa forma são hoje gaúchos, catarinenses, paranaenses e brasileiros que se reúnem para ouvir o teu programa. Meus cumprimentos pelo significado da atuação e pela importância do teu programa. Não há dúvida que é em programas como esse, onde que se discute a cada programa diferente uma questão diferente da nossa agricultura, uma questão diferente da vida do homem do campo, uma voz que realmente significa o que o Rio Grande significa. Eu te felicito e recebo com muita humildade, eu e meu filho Tiago, aos companheiros que se encontram aqui. É uma honra muito grande. Eu que sou descendente de libanês, e aí o pessoal sempre mexe comigo, que de fazenda, o que eu entendo é fazenda metro, vender para roupa e confecções, porque não temos tradição lá em Caxias de outra coisa, e eu nem de fazenda metro tenho experiência, mas conheço e me dedico muito ao problema da agricultura. Lá como deputado na Assembleia Legislativa, lá como governador, e posso discutir, lá como ministro da Agricultura, quando a Embrapa estava ainda naquela luta, fica ou não fica, e queriam extinguir a Embrapa sob o argumento de que a Embrapa só trabalhava para grandes empreiteiras multinacionais e não tinha trabalho nacional, não fazia nada para nós. E eu, tomando conhecimento, fui verificar que isso era verdade, mas era verdade no seguinte sentido, que a Embrapa tinha uma estrutura espetacular, só que o governo não dava um centavo para fazer pesquisa. Então vinham essas grandes empresas internacionais e davam uma montanha de dinheiro para fazer pesquisa, que era importante para o Brasil, mas era feito por uma multinacional. E foi dar força à Embrapa, e foi dar dinheiro à Embrapa, foi dar modernização a ela, e ela é hoje essa entidade que tem respeitabilidade mundial e que vem dando demonstrações enormes de criação para nós no Brasil inteiro. Por exemplo, na produção do arroz, na produção do trigo, quando muita gente dizia que era bobagem do brasileiro querer plantar trigo, que nós não tínhamos condições, nós não tínhamos uma fórmula de uma semente que resistisse, que ele encontrasse um ano na hora da colheita era chuva, outro ano era sol, um ano era frio, outro ano era chuva, outro ano era calor. Pois a Embrapa descobriu hoje, e nós somos realmente produtores de trigo e temos condições de levar adiante. Eu lembro da Embrater,
A Embrater, eu como ministro da Agricultura, sustentei, porque o governo queria extinguir, como extinguiu a Embraer. A empresa nacional das Emater, ela foi extinta. E a Emater foi jogada fora, no sentido de o governo federal não é Banco Central. Se vocês quiserem manter, vocês mantenham. E era 50% federal, 50% estadual. Nós, no Rio Grande do Sul, pagamos a parte federal e levamos adiante a Emater como uma entidade que tem significado. Eu me lembro que o presidente da Emater, quando eu fui ministro, dizia: a Emater é a voz do governo no campo, porque a identificação é a única que o homem no campo tem na existência do governo, da entidade representativa do governo. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente muito importante. Eu tenho dito e repetido, na agricultura, na produção agrícola que o Rio Grande do Sul e o Brasil tem a sua posição mais importante. Bom, não vamos esquecer, eu quando fui ministro da Agricultura, nós fizemos uma festa enorme. Olha, fazem 20 e poucos anos, quando nós chegamos a uma produção recorde de 50 milhões de toneladas. Hoje, de lá para cá, a explosão que teve a nossa produção, a multiplicação que ela teve e o significado que ela representa hoje, inclusive praticamente sustentando os dramas do Brasil, onde todos os outros setores negativos, e é na agricultura que se encontra o aspecto real e positivo. Acho que o Brasil, que tem as maiores extensões de terras agrícolas do mundo inteiro. No mundo inteiro, se nós olharmos, as reservas são realmente pequenas, não se tem hoje nenhum recanto que se possa dizer, aquilo está, no Brasil tem. O Brasil tem, desde o Rio Grande do Sul, mas tem um outro especial, o Pantanal e a Amazônia, tem reservas de terra para a produção infinita de agricultura, num mundo que hoje, eu sou do tempo, quando eu estudava no ginásio, eu ficava de olho arregalado quando eu via a história, a análise que eles faziam, dizendo, não, o problema é sério, a chamada lei de Malthus, porque o povo, a população está aumentando de forma geométrica, enquanto a produção de alimentos está aumentando de forma aritmética. A população vai pela elevada. Falta de alimentos não existe, embora o mundo hoje tenha 7 bilhões de pessoas. E uma das grandes garantias, uma das grandes reservas que o mundo todo vê em produção de alimentos se chama Brasil, que tem a maior área de terras agricultáveis do mundo em condições de ser produzida, em condições de ser avançada, em condições de ser desenvolvida. E tem as maiores reservas de água doce do mundo, numa época em que o problema do mundo quase mais importante que o petróleo é a água, no momento em que se vê as interrogações e as dúvidas e as angústias com relação à água, o Brasil tem reservas fantásticas de águas, isso sem falar nas reservas profundas, nas reservas que estão disponíveis. Então, o Brasil tem condições de ver na sua agricultura a força, o desenvolvimento e o progresso. É verdade que não pode, e não continua mais, porque o agronegócio está se desenvolvendo de tal maneira, e um programa como o teu, meu querido amigo Bravo, Marcelo, ele desenvolve isso, que é a valorização do homem do campo, a importância do agronegócio, é de tal maneira real, de que hoje se coloca na primazia o homem do campo, se coloca na primazia o agronegócio, se coloca na importância fundamental esse trabalho que está indo, está desenvolvendo, está progredindo e está avançando. Eu posso dizer que se há um setor que o Brasil só vai crescer, só vai desenvolver, só vai avançar, é realmente o programa da agricultura. Por isso que o teu programa, meu querido irmão e companheiro Marcelo, o teu programa, A Voz do Campo, tem essa grandeza. Tu começou de uma emissora, foi criando, foi desenvolvendo, foi aumentando. Tu tem essa tua equipe que eu vejo, não apenas a tua equipe profissional do teu lado, mas a tua equipe de colaboradores, de pessoas que vêm e dão a sua presença e dão a sua solidariedade. O companheiro Elton, o companheiro José Serra, o companheiro Luiz Minoso, a brava presidente Marília, hoje vocês vão almoçar lá com o desembargador Guetter, uma figura importante nesse sentido, o
o companheiro Alcides Benegrini, o companheiro Antônio Bonato, que vem com o seu sobrinho, o Guilherme, eu digo que vale a pena. Vale a pena esse trabalho, vale a pena esse desenvolvimento, vale a pena essa ação, porque ela nos dá ânimo e ela nos agarra. Ver programas, pessoas que nem eu, que de agricultura entende pouco, mas que realmente tem essa vontade. Programa que tem meu amigo Tiago, que está aqui iniciando a sua etapa, e vejo que tu tem mais forte que eu. No teu primeiro ano de mandato, tu já participa de uma reunião dessa, que tu tem que entrar para dentro dela, tu tem que ser um colaborador, tu tem que ser uma pessoa que, na pior das hipóteses, não tem outra coisa, liga ali no sábado às 7h30 da manhã e já tem discurso muito bom para fazer na segunda-feira de tarde. Meu abraço, meu muito obrigado e vamos à luta. Bom, só deixa eu dar um recado, eu cometi um agafe aqui com o meu amigo Galvão de San Jerônimo, diretor da rádio Gazeta do Jacuí, que eu acabei esquecendo, Galvão, e o dono ali, Marcelo, me esqueceu. Rádio Gazeta do Jacuí, lá de San Jerônimo, a região carbonífera, polo petroquímico, ouvindo a voz do campo. Um abraço ao pessoal de Charqueadas, San Jerônimo ali, que também estão ligados na Gazeta do Jacuí. Um abraço, Galvão, obrigado pela lembrança, eu que errei. Bom, só quero registrar a chegada também da dona Maristela Gessiger, esposa do Dr. Rui Gessiger, que é desembargador aposentado, e nossos amigos também. A dona Maristela está chegando por aqui para participar conosco também nessa manhã de sábado. Bom, para pedir aos amigos para serem bem breves, eu tenho uma pergunta ao senador, mas antes eu quero ver o bom dia, Minoso, começando por você mesmo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos, com muita satisfação que eu estou tendo a oportunidade de conviver com o nosso senador Pedro Simon, o Thiago Simon, nosso novo deputado aí, que nós estamos apostando muitas fichas nele, que ele tenha uma carreira semelhante à do pai. E eu gostaria de saber, senador, uma coisa assim que me intriga. Por que no Rio Grande do Sul nós temos um pouco de dificuldade que todo... Só um segundinho, só vamos fazer uma apresentação de todo, depois nós fizemos então tá, ok. Depois fizemos o questionamento. Isso. Elton, contigo. Só um bom dia de todo mundo, ao seu bom dia ali. Elton Dueller. Bom dia, Marcelo. Bom dia, senador. Um prazer estar aqui. Os integrantes da mesa, Thiago, seu Bonotto, Maristela, Minoso, Gesiel, Marília, é um prazer estar aqui. A gente se sente muito honrado com estar presente, além de poder ser um apoiador desde o início, Marcelo, do teu programa. Eu lembro que no início, quando nós começamos esse projeto, o Marcelo diz: olha, nós temos um programa de rádio que a gente quer integrar o Brasil. E isso é uma coisa que parecia impossível para nós, santiaguenses também, disso acontecer. E a gente viu que esse programa, com essa energia, com essa disposição que o Marcelo tem não só integrado o Rio Grande do Sul inteiro, mas tem ido já para o Paraná, para Santa Catarina, e agora vendo as rádios que estão ligadas a esse programa, nos enche de orgulho, Marcelo, esse trabalho. E tenho certeza que ajuda muito o agronegócio, que eu não tenho dúvidas. Temos vários negócios no grupo, mas esse do agronegócio é a mola propulsora que sustentará esse país pelos próximos anos. Em momentos de crise a gente vê que o agronegócio sustenta. Então, muito obrigado e prazer estar aqui com todos vocês. Marília Terra Lopes, presidente do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, senador. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E dando um bom dia ao senador, gostaria de dar um bom dia a todo o pessoal, já foi nominado na mesa. Eu fico muito honrada de fazer parte, Marcelo. A gente tem já tinha participado de um programa teu há um tempo atrás, mas o contato maior tem sido no último ano. E como eu sempre digo, o conhecimento ele está aí e ele existe, mas não adianta nada se ele não chegar no produtor. Eu acho que esse é um dos meios mais eficientes de comunicação, né? Onde vai levar, no teu caso, vocês levam muito conhecimento. E conhecimento tanto de tecnologias quanto o conhecimento da atual conjuntura do país e mercado e tudo. Então eu acho que é de extrema importância e eu fico muito grata de poder estar aqui e de alguma forma estar contribuindo com o agronegócio gaúcho e brasileiro. Tá bom. Gesiel Serra, nosso parceiro também, produtor de Palmeiras das Missões, também vereador político em Palmeiras das Missões. Bom dia, Gesiel.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes, os mais de 7 milhões de ouvintes e amigos que estão espalhados pelo Rio Grande do Sul e pelo país. É uma satisfação enorme retornar aqui à casa do nosso sempre líder, senador, governador, ministro, deputado, vereador, né? Ele teve a honra de ser vereador, então nós temos começando pelo que ele já começou. Então é uma honra muito grande vir aqui encontrar o seu filho, nosso querido amigo e irmão, Thiago Simão, que tem aí uma estrada pela frente, e nós precisamos de homens e de valores éticos e morais hoje para o país que está precisando, das nossas famílias, né? De homens públicos que sejam referências neste país. E o senador Pedro Simão é um deles. A sua biografia, a sua história diz tudo, ele não precisa dizer para nós. A sua biografia, o seu exemplo, as suas atitudes, ele já demonstrou isso para todos nós. Então nós vemos aqui, é uma honra muito grande estar aqui, né? E os amigos que já foram saudados, aqui a esposa do desembargador, né? E nós queremos também cumprimentar, Marcelo, o pessoal lá de Santa Catarina, que eu vim de lá, os grandes amigos que a gente tem lá, os empresários que moram lá no edifício Cadillac, que admiram inclusive o senador Pedro Simão, estão ouvindo hoje lá a Voz do Campo. Estão todos lá na casa do seu Volmir, lá, que é um grande empresário lá de Brusque, o desembargador aposentado da província de Buenos Aires, que foi procurador-geral da República da Argentina, que é nosso amigo lá, o vice-presidente do Bradesco do país, que é nosso amigo, é nosso vizinho, também estão lá. Então nós queremos dar um abraço para esses catarinenses, né, e esses amigos do Plata também, que estão lá, né, os argentinos, né, e a Adriane Bagatini, que está lá em Palmeiras das Missões, com um grupo grande lá também ouvindo, né. Também temos agora uma grande fã do programa A Voz do Campo, que é uma cantora lírica do Rio Grande do Sul, né, que é Eva Quadros, que é também uma palmeirense, que está em Porto Alegre, estudou na URGS e na PUC, né, e está lá com as amigas ouvindo este programa A Voz do Campo em Porto Alegre. Então para nós é uma honra muito grande estar aqui, né, e nós temos que colher do senador aí o que o agronegócio, né, já representa, que os amigos já disseram a importância do agronegócio, da produção, e o senador bem disse que ele é importante para todos os municípios, para o estado e para o país. Mas o que nós vamos fazer a partir de agora? As decisões políticas, elas também são importantes, e nós temos que ter um caminho. Nós podemos ajudar, nós podemos construir, com certeza o senador vai nos dar um caminho. Ok. Deputado Thiago Simão, satisfação em estar aqui na casa da família Simão, do seu pai, Pedro Simão. Bom dia. Bom dia, Marcelo. É uma honra muito grande poder receber toda essa equipe aqui da Voz do Campo, aqui em casa, tantos amigos, né? O Gesiel, nosso vereador em Palmeira, grande companheiro, nosso irmão, meu pai, senador, todos os companheiros aqui da equipe da Voz do Campo. Isso é uma honra muito grande, e visto pela história, pela credibilidade, não é, que a Voz do Campo tem, pela representatividade ao longo de tantos anos, não é, sendo uma expressão dos anseios, e ao mesmo tempo, como foi bem colocado, né, trazendo comunicação, trazendo informação, trazendo tecnologia, conjuntura, né, nesse que indiscutivelmente é o segmento mais importante do Rio Grande do Sul, que é o nosso agronegócio. A gente vê que ao longo dos anos nós temos esse esteio da nossa economia, que ao longo dos últimos 30 anos vem apresentando oscilações, mas sempre tem como fundamento, como um segmento que historicamente sustenta o crescimento da nossa economia, que é a agricultura. Então, por isso, é uma grande honra receber os amigos aqui. Sintam-se em casa. Ok. Bom, quero dar bom dia, está chegando por aqui também o nosso parceiro, diretor da Tovesi, corretora de seguros, Otávio Tovesi, também chegou aqui, grande Otávio. Tava na praia, Otávio? Ah, tá bom então. Tá aí e vem nos visitar aqui Otávio Tovesi, diretor da Tovesi, corretora de seguros. Dona Maristela Gessiger,
Satisfação em tê-la aqui, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia senador. Uma figura ímpar na nossa política, né? Cuja trajetória agora, o seu filho, que recentemente nos visitou lá em Unistalda, e foi emocionante, né, Thiago? As pessoas de lá, assim, todas elas são muito gratas ao senador, porque na gestão dele como governador do estado, que Unistalda, que o senhor repassou verbas, foi construída a barragem e a escola estadual. Então, são muito gratos, aguardam a sua visita. E foi emocionante ao verem que o seu filho, Thiago, deputado, assim, senhores, né, chegavam às lágrimas, dizendo, mas mandaram um abraço e tal. Mas, enfim, esse canhão que é esse programa do Marcelo, tem inclusive um nome muito sugestivo, a Voz do Campo, né? Eu que moro em Porto Alegre e sou produtora rural, vejo assim que esse tipo de troca de informação é muito importante, porque o pessoal da cidade, né, não tem a exata noção do que nós, produtores rurais, passamos para fazer o produto chegar na mesa. Então eu acho que é fundamental esse tipo de interação e parabéns pelo canhão do programa. E muito feliz estou de conhecer hoje o nosso senador pessoalmente. Ok, Maristela Gessinger também, esposa do Dr. Rui, que está conosco nessa manhã. Bom, deu para ver que é um time de craques, é uma mesa farta de gente com muito conhecimento, muita experiência. Bom, mas vamos aproveitar o senador Pedro Simão, vamos ouvir ele, e eu quero dizer a todos, para nós, objetivamente, Minoso, fazermos perguntas ao senador, sermos objetivos. Eu vou começar com a minha, Elton. A primeira pergunta é eu que vou fazer ao senador Pedro Simão. E antes eu quero dar um recado aos nossos ouvintes, que eu estou estranhando que não chegou uma mensagem ainda de ouvintes. Será que o pessoal está com o rádio ligado na Voz do Campo, pelo Rio Grande e pelo Brasil? 5596184912 5584391823 5596184912 5584391823. Ou você na internet, também no Facebook da Voz do Campo, no meu Facebook, você pode mandar a sua mensagem e dizer que está ouvindo a Voz do Campo e mandar a saudação ao senador Pedro Simão. Será que tem algum MDB histórico aí que é grande amigo do senador Simão? Então ele está aqui, mande um abraço hoje para ele. Deixa eu fazer uma pergunta ao senador Pedro Simão. Antes de dar bom dia também ao Pedro Albuquerque, né? Que está aqui, é o Leandro também, conterrâneo de Santiago, a turma amiga aqui que está aqui. Bom dia, Marcelo, estamos acompanhando o ótimo programa, a Emilene, jovem produtora lá de Caciqui, na região de Rosário também, produtores arrozeiros lá, que estão ligados na Voz do Campo. Um abraço, Emilene, obrigado pela audiência. Senador Pedro Simão, eu vou começar pelo fim. Se o Guilherme Bonotto pediu para ele não quer... o Guilherme quer estar acompanhando, né, o grande amigo. Guilherme, dá um bom dia aqui, isso. Foi bom, Débora, nossa jornalista aqui, a Débora de Bagé, né, puxou a orelha aqui, mas e o Guilherme Bonotto, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes, né? Para nós, para mim, aqui acompanhado do seu Bonotto, é uma satisfação muito grande estarmos no teu programa, ainda mais com a presença do senador Pedro Simão, esse time conhecido de Santiago, o Thiago, a dona Maristela, enfim, é uma honra, mas nós gostaríamos mais, estamos aqui para prestigiar e ouvir, né, essa grande figura ilustre, o senador Pedro Simão, que eu escutava numa reportagem sua, em que o seu filho disse: pai, o que eu vou fazer agora? O senhor fez tudo? E ele lhe respondia: não, eu deixei tudo para vocês fazer, se virem. Então, um homem que foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, ministro, secretário de Estado, senador, né? E olha esse país e vê que tem tudo por fazer. Um homem honesto, direito, trabalhador, com conhecimento amplo, né? Então isso aqui significa, né, Marcelo, que olha o que tu tem para fazer com esse programa, né? Então nós somos fã do programa, estamos junto contigo, eu, seu Bonotto, e desejando um sucesso muito grande, Marcelo. Ok, então também registrando mais uma vez a presença do seu Antônio Bonotto, santiaguense honrado, que está conosco nessa manhã de sábado. Senador Pedro Simão, se o ex-presidente Lula bater na sua porta e pedir o apoio dele para uma candidatura a presidente, o senhor apoiaria o ex-presidente Lula para presidente do Brasil, senador? Eu vou começar pelo fim.
não apoiaria. Por quê? Eu fui um entusiasta do Lula em determinado momento. Feito o primeiro governo, aliás, diga-se de passagem, aquela histórica eleição, a primeira depois da ditadura, que nós tivemos 15 candidatos, Brizola, Lula, Dr. Ulisses, Mário Covas, Collor, um melhor do que o outro, ganhou o pior. Eu no primeiro turno votei no Dr. Ulisses, sabendo que o Dr. Ulisses não tinha nenhuma chance de ganhar, não era a vez dele. No segundo turno, quando estava entre Collor e Lula, eu votei. Eu era governador do Rio Grande do Sul, veja a responsabilidade. Eu e todo o meu governo subimos no palanque do Lula para votar no Lula. Na eleição seguinte, eu votei na primeira vez no Fernando Henrique Cardoso. Eu fui líder do governo Itamar Franco. Itamar Franco foi um governo notável. Quando nós caçamos o mandato do Collor, o Brasil estava à beira de uma falência, uma inflação extraordinária, uma corrupção tremenda. Em 2 anos e meio, o Itamar, com uma equipe eclética composta de representantes de todos os países, de todos os partidos do Brasil, lançou o Plano Real, moralizou. Foi um momento de dignidade. Eu, como líder daquela época, posso dizer, parecia que o parlamento brasileiro era o parlamento inglês, era o parlamento americano, dignidade, seriedade. Fizemos o plano real, o plano mais difícil, mais complexo, mais bonito, que mais deu certo no Brasil, sem pedir um voto, sem vender um voto, sem dar um cargo, sem dar uma emenda. Os parlamentares que querem fazer justiça também se comportaram com dignidade, porque a dignidade era recíproca. Era o governo que não toma lá da cá, não pedia para fazer, e era o deputado que, em compensação, também não queria vender o voto dele. Ele se elegeu o Fernando Henrique no primeiro governo, fez um governo razoável, mas cometeu a loucura de comprar no dinheiro a reeleição, e essa reeleição foi a desgraça dele e a desgraça do Brasil. Ali, quando ele foi candidato à reeleição, eu votei no Lula, porque achei que o Lula, que tinha perdido a primeira pro Collor, tinha perdido a segunda pro Fernando Henrique e terminou perdendo a terceira, eu achei que ele tinha um grande projeto. E ele, quando ganhou a eleição, ele era uma grande expectativa. Ele fez coisas positivas, não há como reconhecer que ele diminuiu muito a área dos miseráveis, aqueles que estavam passando fome. O Brasil, o mundo inteiro reconhece que um percentual alto dos miseráveis passaram a ser classe pobre, que comiam pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. Mas ele se deixou levar pela corrupção, se deixou levar e não teve coragem de resistir. E como ele não resistiu, e como ele deixou acontecer, foi aumentando, e hoje, quer queira, quer não queira, o grande responsável por essas coisas é o senhor Lula. O negócio de dizer se ele nomeou, se ele sabia, se ele não sabia, ele era o presidente da República. E como é que o presidente da República não ia saber o que se acontecia? Não é numa instância, não é numa secretaria. Da Petrobras, o órgão mais importante do Brasil, uma das mais importantes empresas petrolíferas do mundo inteiro. Ele, lamentavelmente, é culpado. Ele, lamentavelmente, deixou que essas coisas fossem levadas adiante. E agora eu acho que a melhor coisa que ele tinha que fazer era deixar a presidente governar em paz e não querer impor a ela, faça isso, faça aquilo. Eu acho, com todo respeito, que o tempo do Lula passou e nós temos que buscar uma outra expectativa. Tá bom, pedi para o pessoal mandar mensagem, já estão mandando. Bom dia, Marcelo, estamos aqui na Agrobio, em Capão do Cipó, recebendo milho e ligados na Voz do Campo. Fernando e Ronairo, parabéns pelo programa. Deixa eu ver outra mensagem aqui. Pessoal da Pecuária Gessiger na escuta na fazenda em Unistalda, também lá, ó. Bom dia, Marcelo, estamos ouvindo a Voz do Campo, sim, como sempre. Um forte abraço para o ouvinte assíduo Luciano Baiodo de Santa Lúcia, Bozano, a região de Ijuí. Fernando Gonçalves de Santiago, bom dia, como se sente hoje o senador com o Brasil que ele ajudou a construir? Ele se sente realizado? Responda o produtor Santiago lá. Meu querido irmão Santiago, Fernando Gonçalves, eu não me sinto realizado. Eu sinto que nós temos uma grande caminhada pela frente. Eu sinto, Fernando,
que nós estamos vivendo um momento dos mais importantes da história do Brasil. Desde o descobrimento do Brasil, desde aquela carta de Pero Vaz de Caminha, escreveu ao rei de Portugal, pedindo um emprego para o sobrinho dele, lá quando o Brasil foi descoberto. O Brasil até hoje é considerado o país da impunidade. É o país onde ladrão de galinha vai para a cadeia, mas quem é importante não acontece nada. Pela primeira vez na história isso está mudando. Eu acho que o meu amigo lá do interior, lá do campo, entenda isso. Capitão, grande fazendeiro, grande empresário, político, banqueiro, nunca conheceu cadeia, nunca conheceu pagar por aquilo que fez. Hoje, o juiz Moro, que é um homem genial, é um homem que vai ter estátuas em praça pública, está lançando essa Operação Lava Jato. E essa Operação Lava Jato está desmascarando o Brasil, está dizendo as coisas como elas são. Então hoje os grandes empreiteiros, Odebrecht e companhia, os homens mais ricos do Brasil, estão na cadeia. Por quê? Porque infelizmente se iniciou um processo de corrupção, onde a Petrobras, a grande empresa brasileira, a maior empresa brasileira e uma das maiores do mundo, foi entregue a um grupo de irresponsáveis, pessoas que negociavam e faziam um acordo entre eles, os dirigentes da Petrobras, com as grandes empreiteiras e os dirigentes da grande empreiteira, e fizeram acordos escandalosos, onde a Petrobras perdeu bilhões e bilhões de dólares. Hoje nós estamos apurando isso, nós estamos passando o Brasil a limpo, essas coisas estão acontecendo e muita gente está na cadeia. Eu creio que esse momento é o momento em que nós temos que prestar atenção absoluta. Não é nem a favor do governo, nem contra o governo, nem a favor do Lula, nem contra o Lula, nem botar o Lula na cadeia, nem deixar o Lula candidato a presidente. É dizer a verdade, é mostrar a verdade. É o Brasil realmente passado a limpo. Isso aí nós vamos ter um novo Brasil. Um Brasil onde realmente se cumpram as leis. E quem não cumpre a lei pode ser operário, pode ser camponês, ou pode ser dono de empresa, ou pode ser senador, ou pode ser presidente da República, paga pelo preço e vai para a cadeia. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Temos que prestar atenção, acompanhar dia a dia, hora a hora, esse debate que está acontecendo. Ouça essa televisão, porque graças a Deus nós estamos vivendo um momento de liberdade de imprensa. Ao contrário da ditadura, onde a imprensa não contava nada, não se sabia nada do que está acontecendo, hoje a rádio, o jornal e a televisão estão contando tudo. E justiça seja feita, até o ministro da Justiça que está permitindo isso, que não está aceitando aqueles que estimulam ele a fazer uma censura, a tirar do ar. Não, as coisas estão acontecendo, estão realmente acontecendo e o Brasil realmente está mudando. Estamos em véspera de ter talvez um grande acontecimento. A ficha limpa é um projeto novo. No Brasil, o cidadão era processado. O Pedro Simão roubou. Aí ele é processado em Porto Alegre. Aí vai para o juiz. O juiz condena o Pedro Simão. O Pedro Simão recorre para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça manda para uma junta. A junta condena o Pedro Simão. Aí o Pedro Simão recorre para o Tribunal de Justiça. O pleno do Tribunal de Justiça condena o Pedro Simão. Aí o Pedro Simão recorre para o Supremo, para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Vai para uma junta. A junta de Brasília condena o Pedro Simão. Aí ele pede para o pleno do Tribunal de Justiça de Brasília. Condena o Pedro Simão. Essas condenações levam 4, 5, 6, 8 anos. Termina como o nosso querido amigo ex-governador Paulo Maluf. Condenado 300 vezes, mas nunca condenado em definitivo. Porque para ele poder ir para a cadeia tem que ser condenação sem direito a recurso. E aí prescreve, acaba e começa tudo de novo. Agora mudou. Nós temos uma lei nova que se chama ficha limpa. Isso está mudando. Essa eleição que você vai ter agora para prefeito e vereador é diferente. O prefeito roubou, é processado. O juiz de direito condena ele. Ele recorre, vai para a junta em Porto Alegre. É condenado de novo? É.
vai para a cadeia, perde o mandato e tem que devolver. Então agora não tem mais os Maluf da vida com 300 condenações, nenhuma definitiva. O Brasil está realmente mudando. Por isso é que eu acho que é importante nos darmos conta desse detalhe. É importante nos darmos conta que os desvios feitos na área da agricultura, na área do agronegócio e em todos os setores do Brasil, que eram passado e desapercebido porque não acontecia nada, não. Você deve hoje ver, escute um programa que nem A Voz do Campo, porque um programa que nem esse vai te dar orientação definitiva de como está o Brasil, e você vai ver que o Brasil realmente mudou. Com relação ao Lula, eu acho que ele merece o descanso. Nem estou preocupado com a condenação ou coisa parecida. A consciência dele vai pagar, mas ele que vai para casa porque ele já fez o que devia fazer. Ok, aqui é o Ângelo da Bordeão de São Vicente do Sul, parabéns pelo programa, bota pressão nesses políticos aí, Marcelo, diz o Ângelo lá de São Vicente. Mandar um abraço para as produtoras aí do Sindicato Rural de São Luís Gonzaga, Margarete Costa Beber, Marinete Mattione, a família Mattione Costa Beber em São Luís Gonzaga. Um abraço aí o grupo de produtoras rurais. Tem um fã do senador também, o Cirléu Legramante de Santiago. Olha, sou fã do senador Pedro Simão também. Mais mensagem. Oi, Marcelo, bom dia, com certeza estou na escuta. Bom dia a todos, muito importante levar as informações do campo e a opinião de uma pessoa tão experiente como Pedro Simão a todos os cidadãos. Tem um ótimo programa, é só dialogando e discutindo os problemas do país que conseguiremos melhores resultados. Abraços, Celi Weber de Passo Fundo, Sertão, na região lá, grande produtora. Essa família aqui tem um projeto social fantástico que os governos do Brasil deveriam seguir. Ela, da empresa delas, produtora, tem um projeto social fantástico na região de Passo Fundo que deveria ser copiado por políticos do Brasil. Marcelo, estou ouvindo a Voz do Campo, bom programa, abraço a todos, especialmente ao nosso grande Pedro Simão, exemplo de dignidade. É o Paulo Biasotto de Erechim, ligado na Voz do Campo lá no Norte Gaúcho, em Erechim. Deixa eu ver aqui, adoro a Voz do Campo, espetáculo de programa. Sou Sandra Mileia, trabalho na Copa Trigo de São Luís Gonzaga. Um grande beijo, Marcelo, e ao Pedro Simão. Deus te abençoe muito para que teu programa continue entrando em nossas casas, pois já te adoramos, você é demais. Diz a Sandra, lá de São Luís Gonzaga. É o pessoal aí, eu tô lendo, sou espontâneo, né? Eu vou, não, a gente entende, tá aqui comigo a esposa aqui, né? Então tá tranquilo, não, fica, quanto a isso, descansa. Um abraço ao Lourivaldino, a Renate, tantos amigos, é tanta gente, né? Bom, Minoso, Elton Dueller, Marília, pode pegar o microfone, é o seu objetivo. Pergunte ao senador Pedro Simão aí, faz a conta que vocês estão lá discutindo no Senado. Posso? Pode pegar aí, tá ligado ali, Cleiton? Beleza? Senador, uma pergunta rápida. O senhor acredita no Brasil e qual é o nosso futuro? E o que o senhor poderia falar do atual presidente Dilma? Já que o senhor falou do Lula, eu queria saber a sua opinião sobre o nosso presidente. Em primeiro lugar, eu acredito demais no Brasil. Durante toda a minha vida, desde jovem, eu sou daquele que estou convencido do destino do Brasil. O Brasil é uma grande nação, o terceiro maior território do mundo, uma população aumentando a cada vez, um país que tem todos os climas, um país que não tem as desgraças, o que acontece, inclusive agora está acontecendo na costa leste dos Estados Unidos, um país que tem todos os climas, um país onde pode acolher qualquer produto e tudo dá. O Brasil que tem as maiores reservas minerais do mundo, o Brasil que tem as terras agrícolas e maiores reservas do mundo, o Brasil vai ser um grande país. O problema nosso é um problema estrutural. Infelizmente, ao longo do tempo, ao longo da história, a classe dominante não teve altura do que devia ter feito. Desde que Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, entregou a cada companhia a
malandros lá de Portugal, e elas deixaram a coisa aí desse jeito, que o Brasil foi dominado por interesses. Foi o grupo da cana-de-açúcar, foi o grupo do café, foi o grupo da pecuária, foram grupos que dominaram o Brasil, e as políticas dos governos presidentes eram dominadas por essa gente. Os partidos políticos praticamente não tinham força e não tinham poder. Agora, isso está mudando. Hoje a nossa universidade, que até pouco tempo era zero, hoje está aumentando de uma maneira impressionante. O número de jovens que estão estudando está aumentando de uma maneira impressionante. A preocupação com os problemas do Brasil, hoje nós temos um fato novo, que são chamadas redes sociais. Hoje os jovens se intercomunicam e através da rede social eles pegam o telefone, o Tiago fala com os 15 amigos dele, os 15 amigos que o Tiago falou, falam para mais 15, quando vai ver ele tem, como já tem, uma rede de não sei quantas mil pessoas que se identificam, e isso está acontecendo no Brasil. Então nós vamos vencer, e eu estou dizendo que nós vamos ter que rezar para que essa fase não seja superada. A pior coisa que pode acontecer hoje é um grande acordo em Brasília. Estão querendo vamos fazer um acordo, vamos parar com isso, vamos ver uma revolução, tu fica com isso, eu fico com aquilo, e a coisa vai continuar como pode. Não pode acontecer. Tem que ver a punição. Eu acho que o impeachment foi feito de uma hora, porque deu ao governo um discurso. Estão querendo dar o golpe, não sei isso, estão querendo derrubar. O melhor é lá no Supremo, porque lá no Supremo, a Operação Lava Jato do Moro, esse juiz Moro é uma pessoa fantástica. A maioria dos brasileiros não conhece. É um jovem de 44 anos que tem uma atitude notável. Ele teve condições de organizar um processo de tal maneira perfeito que não acontecia outras vezes. Outras vezes abre um processo, o processo fulano, como é que vai contar a prova? Não tem prova. Não acontece nada. Ele não. Ele está venticulando, ouvindo, está usando uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil e agora está acontecendo, que é o processo de delação. Quer dizer, o que é a delação? O cara que já é condenado, que já está provado que ele roubou, que ele fez o que ele não fez, ele pode chegar e contar as coisas que ele sabe. Como é que ele roubou? Eu roubei assim, 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 assim. Então ele até diminui a pena contando as coisas que aconteceram. E é assim que se chegou lá no fulano, no fulano, no fulano, no fulano. E é por isso que aos poucos as coisas estão indo, e estão chegando no Lula, estão chegando até na Dilma. Então eu acho que o Brasil está vivendo o grande momento. Essa operação, volto a repetir, mãos limpas, vai mudar a eleição. Não tem mais o cara ser ladrão e ficar, porque se é ladrão é processado, é condenado a segunda vez, vai para a cadeia. Então os malufos da vida, 40 anos roubando e não acontecer nada, não vai mais acontecer. Nem os do MDB também não vai mais acontecer, porque a realidade mudou. Então eu acho que levar essas questões adiante e tentar buscar um governo que seja sério. Nada do acordo, um acordo bacana, vamos terminar com essa crise, fazendo, então fica tu, não. Pune-se quem tem que ser punido, bote na cadeia quem tem que se botar na cadeia, e se dê ao povo a oportunidade de fazer uma eleição livre, com toda a sinceridade de isso. A Dilma eu falo com franqueza, eu não vejo na Dilma a ação dela. Eu não vejo nenhum processo que apareceu até agora, o nome dela envolvido, foi ela que fez, foi ela que ouviu. O problema da Dilma, na minha opinião, é que a minha querida amiga Dilma, ela na verdade o Lula, que estava mal no segundo mandato dele, praticamente não tinha nenhuma chance de ganhar, criou a Dilma. Quem é a Dilma? A mãe Dilma, a mãe do pacto, a mulher enérgica, corre, e aproveitou a biografia dela, que ela é séria, que ela é digna, que ela é honesta. Ela tem a melhor coisa que um político pode ter. Ela só tem um marido que não é mais marido, é ex-marido, mas é como um irmão, ela se dá bem com ele. Tem uma filha só, que é procuradora por concurso. Então ela não tem que nem o Lula, uns quantos filhos, não tem que nem o Lula explicar que o filho dele é sócio da Petrobras e hoje é milionário, aí dizem para ele, não, agora, seu Lula, teu filho é milionário? Filho de operário tem que ser operário, não pode ser inteligente, não pode ser competente, tem que ser operário. Eu aí disse na tribuna, não, pode enriquecer, pode ser só. Agora, eu também tenho filho, é difícil ele ir adiante. Agora, se a Petrobras entrar de sócio dele, que nem a Petrobras entrou com o sócio do filho do Lula, aí vai adiante, que nem ele foi, e hoje ele é um baita de um milionário.
A Dilma não tem culpa, a não ser pela omissão. A omissão dela de ficar quieta, eu até faço justiça. Houve um momento que ela tentou reagir, demitiu 6 ministros por corrupção. Eu tenho um livro publicado em que eu disse: resistir é preciso, Dilma, continue. Mas o que aconteceu é que o MDB, o PT, o PDT, os partidos dela já começaram a dizer fora Lula, fora Dilma, perdão. E ela começou a perder tudo que é votação e se entregou. E hoje, então, a Dilma é uma página virada que, lamentavelmente, tem que completar seu mandato, mas, em termos de corrupção, honestamente, eu não vejo nada. Senador, eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas só antes do intervalo, uma pergunta lá de Goiás, lá do Valdeci Sovernigo. Bom dia, Marcelo. Dizem que a maioria dos brasileiros são bons, íntegros, honestos e cumpridores de suas obrigações. Pergunte ao senador por que somos submissos e governados pelos ruins. Estão governando para a minoria e estão se locupletando nesse projeto de poder que está destruindo o Brasil. Pela experiência do senador, o que as pessoas de bem devem fazer? Abraços, Valdecir Sovernigo, lá de Goiás, Jataí. Olha, Jataí, eu te digo uma coisa. Ainda ontem, na minha meditação diária, eu vi na Bíblia uma frase: os ruins não são bons porque os bons não são melhores. Ter tempo é uma questão de preferência. Na verdade, se acontece isso, é porque nós não fizemos o necessário para que a coisa seja feita. Eu acho que o que está começando a ser feito é o povo ir para a rua, não quebra-quebra, não botar máscara, não fazer mas fazer o protesto, mostrar o seu pensamento, dizer o que quer, é o grande passo que está sendo dado. Os políticos, realmente, eu concordo que a maioria do povo brasileiro é sério e responsável. Mas o que eles tinham até aqui é que eles, em primeiro lugar, se consideravam... não tem, isso aí é o jeito, vai terminar eles mesmo, e a gente não faz. O mínimo necessário que possa ser feito. Eu acho que o nosso trabalho é dizer não. O nosso trabalho é ir para a rua. O nosso trabalho é exigir que as coisas sejam feitas. O nosso trabalho é ter realmente um Brasil novo que represente uma nova realidade. Nós estamos a caminho disso. Agora, volto a repetir, pegue o teu telefone para 10 amigos teus e diga para os seus 10 amigos: olha, telefone cada um de vocês para mais 10 e vamos começar a telefonar dizendo para os nossos amigos: toma posição, tenha coragem, fiscalize, vai para a rua, proteste. Porque se acontecer isso, se isso se espalhar e essa voz popular andar pelo Brasil inteiro e prosperar pelo Brasil inteiro e dizer chega, tem que mudar, ninguém vai segurar. Bom, eu tenho que fazer um intervalo comercial, deixa eu dar uns recados aqui, como sempre ouvindo o programa, o produtor rural Wilson Maron de Ajuricaba. Marcelo, estou escutando em Santo Ângelo pela 97, ótimo programa. Paulo Marquezine, Santo Ângelo, ótimo programa, um timaço, Marcelo. Márcio Quadros de Não Me Toque. Políticos como Pedro Simão devem ficar por muito tempo no governo, pois é um exemplo de transparência e da boa política. Pena que tem poucos políticos assim. O Roberto Xeremel de Panambi está mandando a mensagem. Marcelo, o que o senador acha dos altos salários dos políticos e todos os benefícios que os políticos têm? Obrigado e parabéns pelo programa. Priscila está perguntando sobre... Eu acho que essa é uma grande pergunta. Realmente é uma grande pergunta. É o grande erro que nós temos na sociedade. E é visto mal. Meu filho Tiago assumiu num dia, no outro dia quando ele fez, tinha um aumento X. Ele abriu mão do aumento. Mas como assim? O governo do Estado não está dando aumento funcionário porque não tem dinheiro? Está atrasando o aumento funcionário porque não tem? Como é que eu vou aceitar o aumento do meu salário? Ele fez, abriu mão. Se todo mundo tomasse esse tipo de posição, era algo que devia ser feito. Infelizmente, os grandes salários, eles não estão sendo acompanhados pela sociedade, estão até escondidos. Mas nós temos, inclusive, em alguns lugares, como o Tribunal de São Paulo, onde políticos ganham demais, judiciário ganha demais, procuradoria ganha demais, devia ter um salário padrão. Eu apresentei, quando governador, um projeto de lei que foi lei. É lei. Diz o seguinte: ninguém pode ganhar, eu mandei para a Assembleia, mais do que 15 vezes o menor salário.
A Assembleia aumentou para 20, eu aproveito. É lei hoje. Ninguém pode ganhar mais do que 20 salários. Quer dizer, então seria ninguém pode ganhar mais do que 20 mil. Tem gente que ganha 30, tem gente que ganha 40, tem gente que ganha 50. E isso é que tem que acabar. Isso é que tem que acabar no judiciário também, vamos ser sinceros. Tem coisa, e é salário família, e é salário de bolsa, e é salário domicílio, e é salário de não sei o quê. Essas coisas todas têm acontecido. Isso tem que ser feito. Vou fazer justiça ao governador Sartori. Ele abriu mão do aumento do salário dele. Se ele não deu aumento para os outros, ele não está recebendo aumento nenhum. Ele recebe menos do que os outros. E está dizendo exatamente isso, que vai fazer um controle de salário onde as pessoas tenham realmente o que é necessário. O que nós temos que entender no Brasil é o seguinte: nós não podemos, nós temos 210 milhões de habitantes. Nós não podemos ter 210 milhões de habitantes que trabalham. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 12 milhões e temos 300 mil funcionários. Não pode 12 milhões trabalhar para 300 mil. Os 300 mil tem que trabalhar, tem que receber bem, mas tem que ter o necessário dentro do contexto geral que deve ser feito. Bom, senador, eu tenho que fazer um intervalo comercial. Depois do comercial, o Minoso tem uma pergunta, mas tem uma quente aqui pro senhor, ó. O Jaison, lá da região de Palmeiras das Missões de Boa Vista, tá querendo perguntar ao senador o que o PMDB faz no governo da Dilma. Mas depois do comercial o senhor vai responder essa aí. Depois do comercial, intervalo comercial. Só que eu também vou perguntar a ele o que acha que deve fazer. Intervalo comercial, já voltamos. Ok, estamos de volta, a Voz do Campo. Mas o Pedro Simão dá um ibope para a Voz do Campo espetacular. Eu estou muito preocupado que tem muita mensagem para ler e o tempo está passando. Olha a mensagem que vem lá do Paraná. Após uma semana de colheita de soja e plantio do milho safrinha, um sábado, em meio ao poeirão da estrada, ouvindo o comunicador Marcelo Brunha, a participação especial do ex-senador Pedro Simão. Grande Valdir Frias, Paraná, produtor rural, trabalhando e sintonizado na Voz do Campo. Elton Dweller, às vezes eu quero me emocionar, mas eu tenho que me segurar. Que chegar na região de Maringá, no Paraná, lá, um programa que nasceu no Capão do Cipó, na região central do Rio Grande, e agora se espraia pelo Brasil, e Santiago também, e a minha querida Unistal, da minha terra natal, que também nos acompanha. Um grande abraço. Bom dia, Marcelo e ouvintes, parabéns pelo programa, aguardemos você e equipe no Paraná. O Dagoberto Daros, da indústria de placa lá do Paraná, nosso parceiro da grande Dagoberto, estaremos sim, se Deus quiser, essa semana já no Paraná com vocês, Dagoberto. Bom, eu tinha feito uma pergunta, o Minoso também tem, e nós vamos ter que ser breve e objetivos. O Elton Dueira já me disse o seguinte: Marcelo, Grupo Felite, tu fica tranquilo, vamos ouvir o Simão, queremos saber do Simão hoje aqui no programa. Então o Minoso tem uma pergunta, mas eu tenho aquela pergunta que ficou no ar e que o senhor respondeu lá pro pessoal de Boa Vista das Missões, que é a questão: o que o PMDB está fazendo no governo da Dilma, nesse monte de problema, por que não sai de lá? É o que o ouvinte está dizendo. Me ligou uma senhora também, agora que me tocou muito também, da família Costa Beber de São Luís Gonzaga, do Amir Costa Beber, seu Amir Costa Beber. Muito obrigado pelas palavras. O grande programa da agricultura brasileira é a Voz do Campo, diz o pessoal lá da família Costa Beber de São Luís Gonzaga. E eles querem saber também que passam a vida inteira pagando o INSS para depois receber uma miséria que não dá para pagar as contas. Então essa é a segunda pergunta. A primeira é o que o PMDB está fazendo lá no governo da Dilma. Infelizmente, o MDB tem duas etapas na sua vida. O MDB foi o maior partido da história do Brasil. Na época da ditadura, na época que matavam, prendiam, expulsavam, torturavam. Naquela época o MDB teve a capacidade de unir o povo brasileiro. E ao contrário de alguns que queriam uma guerra civil, que queriam a luta na marra, se tivesse havido uma guerra civil, ela duraria um tempo enorme. O americano queria fazer do Brasil o que fez na Coreia, Coreia do Norte e Coreia do Sul, dividir o Brasil em dois. Nós tivemos a competência de fazer o que eles consideravam impossível, sem derramar um título, sem derramar um tiro, sem fazer uma luta armada.
o povo se reuniu, a mocidade se reuniu, e a mocidade foi para a rua, e na rua a mocidade obrigou os militares a voltarem para o quartéis. E sem derramar um tiro, nós derrubamos a ditadura, elegemos o Tancredo Neves presidente e estabelecemos a democracia. Uma maravilha, esse é o MDB. Infelizmente, doutor Tancredo, querido amigo, grande patriota, nos fez uma baita sacanagem. Ele não podia ter morrido. Quer dizer, nós elegemos ele era a nossa esperança, todo o nosso destino estava na mão dele. A anistia, direta já, fim da tortura, fim da censura à imprensa, Assembleia Nacional Constituinte, estava tudo concentrado na mão dele. Morreu. E aí ele fez outra sacanagem. Morreu e deixou o Sarney no lugar dele. Pelo menos se tivesse levado ele junto, nós teríamos posto um outro cara nosso. Mas aí foi, e a partir daí o MDB não é mais o MDB. O MDB foi aí que começou o dando que se recebe, troma lá da cá. O Sarney para pegar votos do MDB, dava um cargo para um, dava uma medida provisória para outro, dava uma emenda no orçamento e tal, e aí nós estamos nisso que está aí. 4 eleições, o MDB não teve candidato a presidente da República. Uma vergonha. O maior partido do Brasil, o maior número de prefeito, o maior número de governador, o maior número de deputado estadual, o maior número de deputado federal, maior número de eleitorado, e não tinha nem candidato a presidente. Porque o comando fazia o arreglo, uma hora com o PSDB, outra hora com o PT, em troca dessas vantagens. Então o MDB vive hoje uma hora dramática. Mas há o sentido no MDB. E veja o senhor como é interessante. Apesar de tudo isso, ele é o maior partido no Congresso. E hoje, tanto na Câmara como no Senado, ele é o que traça as eleições. E a grande reunião que se tem, a grande expectativa que se tem é que, em primeiro lugar, vão vaporar o que está acontecendo. Punir o que tem que ser punido. O Supremo haverá de fazer. E o MDB deverá ter o seu candidato à presidência. Um candidato que represente realmente o novo. Que represente realmente alguma coisa assim. Eu penso até numa coisa fantástica, que não dá nem de repetir. Mas pegar um Moro, que é um homem genial, e botar na presidência da República. Eu acho que seria alguma coisa que o povo aplaudiria, e a biografia dele, a história dele, e a competência que ele está demonstrando na condução desse processo tão louco e tão difícil, daria um exemplo de onde ele teria a capacidade de escolher homens dignos, capazes, responsáveis do Brasil inteiro numa fórmula de nós fazer essa passagem. Houve um momento na Espanha, quando depois de uma longa luta armada entre comunista e fascista, onde o Franco assumiu e ficou uns 30 anos no governo, quando derrubaram ali, fizeram o que se chama o Pacto de Moncloa. O que é o Pacto de Moncloa? Reuniram todo mundo, tinha 40 pessoas de 40 tipos diferentes, que nem o Brasil hoje tem 35 partidos, e fizeram um entendimento a favor do Brasil, buscando o que era de melhor para o Brasil. Eu acho que se tivesse alguém com a competência de fazer isso, seria a grande saída que nós teríamos para o nosso país. O INSS, a pergunta da família Costa Bebra de São Luís lá, que paga a vida inteira o INSS e depois recebe uma miséria. A única coisa que eu posso dizer, meu amigo, que não é tu, é todo o Brasil está que nem tu. Essa é a grande lástima que nós estamos vivendo. E o pior é que tudo isso nós estamos vivendo um regime em que onde a presidência está vivendo um regime de caos. A grande verdade é que nunca foi dada seriedade à presidência. E as verbas das presidências sempre foram usadas para tapar os furos do governo. Como são as verbas da presidência, são dinheiro que deve estar bem aplicado para na hora que tem que ser usado para pagar o aposentado, o dinheiro está lá. Mas em vez de ele está lá investido para aumentar aquele bolo, para pagar os aposentados, ele está sendo usado para tudo que se queira imaginar, inclusive para tudo que é corrupção que está acontecendo. Lamentavelmente, essa é a realidade. Ok, bom, quero mandar um abraço ao pessoal do Sindicato Rural de Tapes. Estão reunidos produtores, acompanhando atentamente o programa, muitos produtores. Fala muito bem o Pedro Simão, show de programa, o pessoal lá do Sindicato Rural de Tapes. Bom dia, Marcelo. Grande programa. Valorizar os bons políticos são raros, mas existem. Precisamos identificar e valorizar os bons políticos. Parabéns ao exemplo do Pedro Simão. Um abraço a todos e principalmente aos produtores rurais que são a voz do campo. Martiniano Costa Beber, nosso parceiro. Dia 12
de fevereiro, abertura da colheita do milho do Rio Grande do Sul com o governador Sartori. Thiago Simon, deputado, convidado nosso para estar lá. A Voz do Campo vai estar lá, viu? Ministro Paulinelli vai estar lá também na fazenda da família Costa Beber em Palmeira das Missões. Luiz Minoso. Governador, senador, ministro, eu queria trazer um foco mais para o Rio Grande. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor pensa que vai acontecer com o governo Sartori. Eu imagino que o governador Sartori é uma pessoa muito inteligente, deve se assessorar de pessoas e conversar com o senhor sobre o que fazer no Rio Grande do Sul. Essa pergunta também está junto com o Thiago, porque nós do agronegócio estamos sofrendo um problema caótico que é a infraestrutura do Estado. Nós até não reivindicamos hoje, além de que as estradas tenham condições de trafegabilidade, que nós possamos produzir e levar a safra para o porto. Então eu gostaria de ser sucinto, que nem disse o Elton, que nós queremos mais aqui hoje para ouvir do que para falar, saber qual a sua opinião do governo Sartori, e se o senhor puder, no momento de conversa com ele, interceder pelo agronegócio e pedir para ele dar uma atençãozinha maior. Que o agronegócio não é que nem a indústria que fecha aqui e vai para a Bahia. Nós temos que ficar e vamos ter que aguentar o ferro aqui, mas gostaríamos de ter esse apoio do governo. Eu agradeço a pergunta e quero dizer com a mais profunda sinceridade. Eu tenho um respeito muito grande pela figura de Sartori. Eu diria que eu acompanho o Sartori desde guri. Ele era gurizinho da moça do MDB lá de Caxias, foi crescendo, se elegeu vereador. De vereador, ele veio para deputado, foi o meu secretário no meu governo, secretário do Trabalho, e foi um prefeito fantástico de Caxias. Fez uma obra em Caxias que eu duvido que se possa imaginar se eu contasse aqui o que ele fez, e tem uma grande intenção como governador. Infelizmente o Rio Grande vem numa escala descendente e por algumas medidas tomadas pelo governo anterior. Por exemplo, como é que o governo vai fazer um concurso para funcionários públicos para nomear professor, delegado, no fim, para o outro governo resolver? Se ele quer fazer, faça no governo dele. Mas se ele não quer fazer no governo dele, deixa pronto tudo para o governo posterior fazer. Não, ele deixou o negócio pronto, então ficou o Sartori nessa posição. Não tinha a condição de pagar o funcionalismo público, porque na verdade ele não tinha culpa nenhuma. Chegou no dia, ele tomou posse no dia 1º de janeiro, chegou no dia 30 de janeiro, não tinha dinheiro para pagar o funcionalismo público. Então ele tomou medidas drásticas, duras, difíceis, mas hoje o povo reconhece que ele está avançando e está tendo a dignidade e a credibilidade popular. Um governo sério, um governo rígido, um governo que está controlando tudo que for possível e um governo que está buscando dar uma delimitação real e profunda ao sentido do Rio Grande. O Rio Grande está mal, a economia do Rio Grande vai mal. A primeira coisa que nós temos que fazer, e eu venho defendendo isso, defendia isso no Senado, o Thiago já fez 2 pronunciamentos importantes nesse sentido, é o tratamento que nós temos do governo federal. O governo federal, ao longo da história, vem tratando o Rio Grande como uma madrasta. Na verdade, por exemplo, o polo petroquímico. O governo federal não queria que o polo petroquímico saísse no Rio Grande do Sul. Não queria. O Rio Grande do Sul não tem petróleo, o Rio Grande do Sul não tem minério. Por que ele quer um polo petroquímico? Isso disse o Sarney numa conferência na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu era deputado estadual e disse para ele: é pena, ministro, que o senhor não tenha nascido no Japão. Porque se o senhor tivesse nascido no Japão, o Japão hoje era um conjunto de ilha vulcânica, porque ele não tem porcaria nenhuma e, no entanto, os maiores produtores industriais do mundo. E a luta foi feita, e ali o Rio Grande se uniu, e da união do Rio Grande, todo mundo batendo na mesa, saiu o pó. Saiu na marra. Tanto que ainda não tinham conseguido, ainda não tinham dito que o polo era nosso, e o governo do estado gastou 1 bilhão na infraestrutura, nos preparos necessários para que o polo fosse implantado.
hoje, o Rio Grande do Sul tem a querer débitos do governo federal. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um grande exportador. É um grande exportador. E o Rio Grande do Sul exporta muito mais do que importa. São Paulo é um grande exportador, mas importa mais do que exporta. Nós não, nós importamos pouca coisa e exportamos muito. Durante a vida inteira a exportação pagava imposto. Chegou o governo e apresentaram a lei Candir, isentando a exportação, não paga mais nada. E botaram um artigo lá, o governo compensará na forma do possível. Eu votei contra essa lei. Votei contra, gritei e protestei. E até agora está acontecendo isso. O Rio Grande está perdendo 1 bilhão só no não arrecadação desse imposto de exportação e não ganha um centavo do governo federal. E não ganha um centavo do governo federal. Nós, quando eu fui governador, construímos praticamente 2.000 quilômetros de estrada asfaltada. Estrada de governo federal, que eles não construíram porque não tinham dinheiro. Então nós temos um acordo com o presidente Sarney. O Rio Grande do Sul vai pagar, nós vamos fazer e vamos pagar, mas você vai nos dar o dinheiro. Então tem um contrato de débito. Nós estamos fazendo as estradas, o Rio Grande está construindo essas estradas que são federais, nós vamos pagar. Até hoje não pagaram. Até hoje não pagaram. O Rio Grande do Sul foi o único estado do Brasil que comprou terra para fazer reforma agrária. Porque quando nós estávamos no governo, havia um movimento enorme, o PT estava fazendo, insuflando para fazer uma grande rebelião, gritando, protestando, porque era o primeiro governo, eu fui o primeiro governo no Rio Grande do Sul, depois da ditadura. Quer dizer, foram todos que terminou no Jair Soares. Então eles fizeram, vamos fazer o PT, em vez de ir para o nosso lado, fez um movimento para fazer uma rebelião pedindo a reforma agrária. O que nós fizemos? O governo federal não tinha um tostão. Nós temos dinheiro, foi o único estado no Brasil, a única via no Brasil que se comprou terra à vista para fazer reforma agrária foi o nosso governo do Rio Grande do Sul. E compramos terra. Fizemos um acordo com os produtores de alto gabarito, chamamos os grandes proprietários de terra e conversamos com eles. Olha, vai ter uma luta civil, porque eles vão fazer uma invasão por tudo que é lugar e nós vamos ter que usar toda a brigada só para acalmar. Nós temos que ter um grande gesto para parar com isso. E o gesto para parar com isso é nós fazermos isso. E os produtores, olha, isso tem que ser ressalvado, deram as terras abaixo do preço de custo. Cada um deu um pedaço abaixo do preço de custo e foi feita a reforma agrária. E tem o contrato assinado para o governo federal que no futuro ia dar esse dinheiro para o Rio Grande. Até hoje não deu. Nós construímos aço em Piratini, também eles não queriam. Como é que eles vão construir uma usina de aço? O Rio Grande do Sul não tem petróleo, o Rio Grande do Sul não tem minério, para quê? Porque nós temos que fazer, é importante que se tenha. Nós construímos a aço em Piratini, governo de estado comprou, construiu a aço em Piratini e inaugurou. Mas ela foi feita na inauguração, ela é programada para 450 mil toneladas. Então ela foi toda feita para 450 mil toneladas. Agora, para poder construir, produzir aço, só 150 mil, porque faltou algumas coisinhas mínimas que tinham que acabar para ir para 450 mil. Então, para eles terminarem, eles exigiram, nós doamos, foi uma lei, o governo do estado doa ao governo federal, aos seus filhos Piratini, com o compromisso deles cumprirem e fazerem o restante. Não cumpriram. Venderam, privatizaram as filhos Piratini. Privatizaram a Cecília Piratini e o nosso dinheiro, e todos os dados o nosso dinheiro, pô. Privatizaram o polo petroquímico, privatizaram. E o nosso milhão e tanto que nós aplicamos, quem deu o nosso dinheiro? Então são essas coisas que somada se mostra a antipatia que eles têm com relação a gente. O nosso pequeno, nosso produtor, nós temos uma região, vamos fazer, eu publiquei um livro mostrando o papel, os gaúchos, o que fizeram por esse Brasil lá fora. Fizeram uma coisa espetacular, a agroindústria, essa agricultura que explodiu, desenvolveu no Brasil inteiro, é fruto dos gaúchos que saíram daqui. 1 milhão de gaúchos que saíram daqui para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Goiás, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão, Bahia,
foram lá, levaram o que tinha de bom. Eles não foram que nem os imigrantes italianos que vieram para o Rio Grande do Sul. Os imigrantes italianos e alemãos que vieram para o Rio Grande do Sul vieram com uma mão na frente e outra atrás. E a gente tem que dar tudo para eles fazer. Os daqui não, os daqui venderam o que tinham aqui, pegaram o dinheiro e vieram com os 30 hectares que tinham aqui, compraram 1000 hectares lá e fizeram o progresso do desenvolvimento que está lá. E a região vai ver Três Passos. Três Passos, há 40 anos atrás, tinha 34 mil habitantes. Hoje tem 16 mil, porque metade foi embora. E a terra está lá parada até hoje. Nós não temos um plano na recuperação daquela região que era considerada o celeiro do Rio Grande do Sul. E, no entanto, não se tem um chance. E o governo federal, nós temos um projeto, 2, 3 projetos, não há jeito de passar, de fazer, não é esmola, não é dar estímulo para nós, que nem se dá para o Nordeste, não. Dá um estímulo para dar chance para encontrar um plano de recuperação dessa área. Não há jeito de passar. Não há jeito de passar por Rio Grande do Sul qualquer vírgula que signifique um auxílio para o nosso desenvolvimento. Senador, a voz do campo sendo ouvida na cidade, ó. Bom dia, Marcelo. Satisfação ouvir mais um programa, ainda mais com essa pessoa ilustre, senador Pedro Simão. Pessoa que muito admiro e que muito me inspira, pois desde os 9 anos sonho em ser um político. Sempre acreditei que os políticos de coragem, principalmente os de caráter, como o senador, podem sim transformar o Brasil. Grande abraço, Fabrício Machado, presidente da Associação de Moradores do bairro Mauá de Caciqui, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O Aldacir Calegaro, empresário também de Santiago. Bom dia, Marcelo. Grande programa. Estou na estrada ruim, a nossa RS 377. Estava em Alegrete quando teve início o programa. Até os taxistas estão ligados no programa e obtendo conhecimento. Um amigo empresário até disse assim: este programa tem que ser repercutido na TV. Um abraço a todos. Valeu, Calegaro. Obrigado. Eu acabo me emocionando um pouquinho, né? Porque eu sou pequeno nessa história toda aí, viu? Eu quero dizer também que foi feito um acordo, não político, não desses acordos que tem por aí. Foi feito um acordo, senador Pedro Simão e a família Gessinger. O almoço hoje é na família Gessinger, aqui em Xangri-Lá, para Voz do Campo. E depois vai ter o programa na casa da família Gessinger e o almoço na casa do senador Pedro Simão. É isso, senador? O senhor Dona Maristela? Sim, Dona Maristela. E ele vai lá almoçar conosco. O pessoal veio aqui, recebi com uma hora alegria, estamos aqui discutindo. Aí vou preparar o almoço. Não, nós vamos almoçar lá. Aí eu digo, mas por que vocês acham que iam passar fome aqui? Aí eles disseram que não. Só que essa proposta que ele está apresentando, o Marcelo, não é dele, não. Eu digo, então vocês vão lá e quiser. Não, mas a senhora está te convidando. Sim, mas vocês vão lá e vão voltar a fazer a outra vez o programa na casa dela e vamos almoçar aqui. Tá bom. Tá combinado. Senador, oi Marcelo, se dizem que o Brasil precisa de educação, mas os políticos corruptos em sua maioria tiveram oportunidades de acesso à educação e agem como pessoas de má fé, e na comunidade temos empresários e pessoas diversas como corruptores que oferecem e aceitam propostas indecentes que não vão ajudar a desenvolver a comunidade. Como mudar esse sistema? A pergunta da Celi Weber, lá de Passo Fundo. O problema todo, e está aparecendo agora, é o seguinte: não há corrupto onde não há corruptor, e não há corruptor onde não há corrupto. No Brasil sempre se olhou para o corrupto e nunca se olhou para o corruptor. Eu levei 20 anos no Congresso Nacional pedindo para criar uma comissão, uma CPI, para apurar os corruptores. Nós fizemos uma CPI, condenamos cerca de 10, 12 deputados, foram caçados por corrupto, provaram negócios. Foi em cima do escândalo do PC Farias, que era secretário da Fazenda, ministro da Fazenda do Collor, quando o irmão do Pedro Collor, foi para a televisão e foi para a Veja e mostrou toda a corrupção que estava havendo, e que ele, PC Farias, tesoureiro da campanha e ministro da Fazenda, estava levando. Chegamos ao fim. E ao fim mostramos os parlamentares que tinham participado. Foram caçados. E ficou compromisso, porque não dava mais tempo, de que nós íamos fazer uma CPI só para caçar os corruptores.
3 governos, 10 anos, 12 anos, não saiu a CPI. A CPI no Congresso para caçar corruptores não saiu. O que está acontecendo agora com os corruptores estão na cadeia é a figura notável do Moro e até o Judiciário. E o Supremo Tribunal está fazendo aquilo que o Congresso nunca fez, que é condenar os corruptores. Esse é o grande aspecto que ele tem razão, e eu posso dizer agora que tem uma lei nova, que é a lei da ficha limpa. E tenho a convicção que se o projeto Lava Jato chegar ao final, se ele cumprir o que ele tem cumprido, ele muda o Brasil. Senador, é uma nova realidade. Só um minutinho, Marília. Deixa eu lhe perguntar, aproveitar então essa colocação. Então o senhor tá, eu percebo que o senhor acredita no Sérgio Moro, na Lava Jato, como mudança no Brasil. O senhor, e os governos não vão conseguir mudar o Brasil? A partir da Lava Jato. Para o governo mudarem o Brasil, a Lava Jato tem que determinar que ladrão vai para a cadeia. Se ficar essa norma, se ficar essa determinação, ladrão vai para a cadeia, aí o governador pode governar, porque acontecendo qualquer coisa, eu volto a repetir para o nosso querido amigo ouvinte, hoje é diferente. Até a criação da ficha limpa, a lei da ficha limpa, o cara era processado e levava 10 anos e não era condenado e não acontecia nada. Hoje mudou. Com a ficha limpa, ele é processado, é condenado pelo juiz, ele recorre. É condenado na primeira junta, pode continuar recorrendo, mas vai para a cadeia, perde o mandato e tem que pagar o que roubou. Essa é a modificação. O Humberto Falcão de Passo Fundo, o governo federal é que deve pagar a Lei Candir. Graças a essa lei nós temos uma exportação sólida e crescente no agronegócio. Grande abraço, Falcão, família Falcão, nossos parceiros em Passo Fundo, e mandando esse recado também da Lei Candir. Eu concordo plenamente com ele. O governo federal, a Lei Candir foi criada com a responsabilidade do governo federal indenizar o Estado do dinheiro que perdeu, só que não indenizou. Deputado Thiago Simão. Não, e reforçando, além da questão desse ajuste de contas, além da questão da Lei Candir, é importante ressaltar que o Rio Grande do Sul era o maior estado exportador per capita. No momento em que foi feita a Lei Candir, nominalmente, pelo volume de exportações, nós perdíamos apenas para São Paulo. Hoje somos o 4º maior exportador, mas em volume per capita, o estado mais prejudicado do Brasil foi o Rio Grande do Sul. Então a não compensação teve um impacto nas finanças públicas do estado ainda muito mais importante. E além disso tudo, eu acho que, retomando a questão aqui do estado, né, um aspecto muito relevante é a renegociação da dívida dos estados. Nesse momento, o Brasil vive uma crise federativa. Historicamente, a gente tem uma concentração de recursos na União muito brutal. Dos 24 países organizados de forma federativa, o Brasil é o único que tem uma concentração de poder político de recursos tão grande no poder central. Isso é um elemento que vem da nossa formação histórica, desde o Brasil Império. E hoje a questão da dívida dos estados é um elemento fundamental, né? O Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, ele contraiu uma dívida de 9 bilhões, ele pagou 22 e deve 50, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul é praticamente sufocado pelo peso dessa dívida, conjuntamente com a questão, os dois maiores gargalos para nós, em função dos juros muito elevado, que é em torno de 11% ao ano, não é que é o IGPM mais 4% a 5%, hoje nós devemos 50 bilhões, nós contraímos 9 bilhões, nós pagamos 22 e devemos 50, ou seja, mensalmente nós pagamos 13% da receita. Meu Deus. E ainda por cima nós não pagamos nem o principal, aumenta o saldo residual. Então nesse momento há uma discussão muito importante entre os governadores, algo na verdade que foi uma promessa de campanha da presidente, já deveria, hoje, já foi feita, aprovada uma lei no Congresso, não é? Infelizmente ainda não foi aprovada a mudança do indexador, mas é um elemento que precisa acontecer. E, Marcelo, só para comentar um aspecto, você falou a respeito da importância do governo promover mudanças, né? Eu queria fazer uma consideração.
O pai salienta assim a expectativa, a esperança que ele tem na questão da Lava Jato, na ficha limpa, nas redes sociais, na juventude, de todo esse movimento do povo brasileiro que vai adquirindo consciência e expressão política nas redes sociais e nas ruas e promovendo as mudanças. Eu acho, sinceramente, que o governo ele vai ser um agente passivo dessas mudanças. Historicamente, a estrutura política do Estado brasileiro, ela não só não promove as mudanças, mas ela, na verdade, tem sido Deveria, né? Tem sido resistente a essas mudanças. Se você analisar, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Foi o último país da América Latina a instituir uma universidade. O último país da América Latina a ter o voto feminino, a ter o voto de analfabeto, ou seja, nós temos um déficit democrático e de cidadania muito grande do nosso país. Então, o grande desafio para a gente ver o Brasil mudar é o povo se organizar e fazer valer os seus direitos. Ok. Bom, a Marília Terra Lopes quer fazer a pergunta ao senador Pedro Simão. Eu também... É importante essa questão aí, porque a gente elege os políticos e eles apresentam projetos. Falar em esse ano é um ano de eleições, né? E depois do programa, Litieri, eu quero tirar uma foto com a dona Maristela Gesser e o Guilherme Bonotto, viu? Na minha região de Santiago e Unistaldo, eu quero tirar uma foto com a dona Maristela Gesser e o Guilherme Bonotto depois do programa, viu? Eu faço questão. É um pedido especial que eu quero tirar com os dois ali. Fala, Marília. Bom, é um prazer, né, estar aqui, já tinha falado, e mais ainda uma honra de estar conversando com as pessoas tão seletas aqui. O que é mais um comentário do senhor a respeito, eu posso falar mais de dentro da porteira, dentro da produção agrícola mesmo. Esse é um ano de crise, né, já estamos há alguns anos em crise, mas acho que esse vai ser um dos... está pintando como ser o pior dos últimos tempos. A gente sabe que a produção agrícola ela gera impostos, né? Ela gera impostos e com isso já ajudaria, seria algumas medidas dentro da porteira mesmo que a gente conseguiria aumentar a produção e conseguir gerar mais impostos. A gente sabe, até pelo nosso trabalho, a gente tem a nossa empresa, que é a CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócio, é ligada diretamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então a gente acompanha trabalhos de integração lavoura-pecuária, principalmente, e produção mais voltada à carne, no nosso caso, somos alunos desta parte da pecuária, principalmente, e a gente sabe que, por dados da Conab, existem 4 milhões de hectares que durante o inverno, na região do Planalto, eles não são utilizados, e a gente tem trabalhos que mostram que um animal por hectare, estamos falando de 4 milhões de animais, eles sairiam gordos, né? Eles teriam um acabamento e teriam uma venda de 4 milhões de cabeças, né, de carne no inverno. Em contrapartida, nas áreas de várzea, o arroz, a gente tem 1 milhão de hectares de arroz, que ele é são 3 milhões de hectares, 3 milhões e poucos de hectares a várzea no nosso estado, onde 1 milhão é produzido arroz todo ano e mais em torno hoje de 400 a 500 mil hectares de soja. Então a gente tem um déficit, tem áreas ociosas de 4 milhões no inverno e de em torno de 1,5 milhão no verão, né, de hectares. Será que isso a gente precisa fazer um plano agrícola diferenciado, né? Além do que a integração lavoura-pecuária, a ONU, né, a FAO, o professor Paulo Carvalho, ele é consultor da FAO. A FAO está divulgando como a integração lavoura-pecuária, ela é o caminho para o aumento de alimentos no mundo com sustentabilidade. Então, eu não sei porque existe grande incentivo à produção de soja, à produção de arroz, mas não se fala no ano agrícola, né, na produção do ano agrícola. Qual seria o caminho para a gente, dentro, de forma política, incentivar o produtor, seja trazer mais conhecimento, porque existe uma grande paradigma de que a pecuária, né, nas áreas de integração lavoura-pecuária, ela prejudica a lavoura, o que não é verdade. Esses estudos, a gente tem um protocolo experimental na região do Planalto, que é com soja e pecuária, e agora está entrando no 4º ano o protocolo de integração lavoura-pecuária na várzea, na região de Cristal, na propriedade de Corticeiras. Então era mais um comentário para como é que a gente pode alavancar essa produção.
Acho que baseado nessa pergunta, Marcelo, eu gostaria de instrumentalizar uma pergunta agora, que na verdade um comentário instrumentaliza uma pergunta. O Thiago falou, e o senador, que o Rio Grande do Sul pode se construir um projeto de desenvolvimento, acho que mais focado a essa questão do agronegócio. Como gera valor, senador e Thiago, a curto prazo, porque nós temos áreas ociosas, mas geramos valor, agrega valor, inclusive de renda para o produtor, para as cidades, para o Estado e para o país, em termos de retorno de ICMS. Há no governo um sentimento, Thiago, que o governador quer fazer uma agenda de desenvolvimento. Aí que nós podemos discutir as regiões. A Voz do Campo pode fazer isso. Eu pergunto ao senhor, e eu com certeza ao Thiago, se tem essa possibilidade de nós fazer essas discussões, porque cada região tem uma diferença. Um produz arroz, outro produz soja, lavoura, pecuária, leite. Nós temos que agregar valor à nossa produção, inclusive para exportar mais. Está aí os chineses, está aí a Índia, está aí a África, querendo mais alimento, e nós temos que agregar valor a esta produção. E as nossas regiões carecem de infraestrutura, o agronegócio dando infraestrutura, condições, nós geramos valor a curto prazo, em 6 meses nós geramos valor. Quer dizer, então, a importância disso, Thiago, a questão da ferrovia Norte-Sul que está vindo ao Rio Grande do Sul, que agora nós queremos e estamos convencendo o governo a começar do Porto de Rio Grande, se encontrar com a ferrovia que está vindo do norte para o sul, para nós poder melhorar esse modal, né, Marcelo? Gisel, bom, é importante a pergunta, só que assim, ó, o senador e pro Thiago. O bom é que ficou acertado outro programa com o senador. E essa união que o senador diz, né? Fiquem tranquilos que tem mais questões que vai ficar pro outro programa. Mas olha aqui, ó, o Falcão tá dizendo, só muito sinceramente, eu acho que essa conversa do Thiago, e foi segurada aqui, ela, não há dúvida nenhuma, Thiago, que o próprio programa podia propor de fazer uma reunião para discutir essa matéria. Eu acho que é tão séria no momento que se diz que com as dificuldades que nós temos pela frente, tem uma área que está mal aproveitada e que não tem explicação. Quer dizer, o resto, tudo nós temos, a culpa é do fulano, é do Beltrano, isso ali a culpa é nossa. Isso aí não tem explicação. Então eu acho que tu podia pegar, discutir, conversar, fazer uma pauta, o programa podia encabeçar isso e ir para o governo para levar isso agora. Acho que é espetacular. Juntamente com o gabinete do deputado Thiago, claro que somos para construir, para edificar. Deve fazer, levar adiante e cobrar. É uma coisa que está dentro da mais absoluta capacidade de vender. Senador Humberto Falcão de Passo Fundo, precisamos reduzir o tamanho do Estado. Reduzindo, pagaremos menos juros sobre a dívida. Precisamos de um círculo virtuoso. Hoje nós estamos num círculo vicioso. Humberto Falcão. E o Caio Nemitz, da região do Alegrete, Manuel Viana, está dizendo o seguinte: bom dia, cuidado com esse papo da Lei Candir. Estão querendo começar uma manobra para retornar impostos sobre exportações. Não iremos permitir de forma nenhuma qualquer taxação nesse sentido. Se prosseguir essas tentativas, iremos fazer um grande movimento no Estado para provar que não suportamos mais nenhum aumento da carga tributária. E aí sim vamos nos unir e fazer o Estado brasileiro fazer sua parte. Abraço, Caio Nemitz, de Manuel Viana. Olha de mensagem, meu Deus. Porque não existe hipótese nenhuma. Eu acho que não há pela cabeça de ninguém quem pensa em retornar ao imposto de exportação. Isso, meu amigo, fique tranquilo. Nenhum que falou aqui passa pela cabeça dele voltar aqui. Apenas nós estamos voltando ao momento da criação. Foi criado? Foi. É para ser mantido? É para ser mantido. Mas qual é o outro artigo? Artigo é que as exportações, no prejuízo, o Estado seria compensado. São Paulo não é compensado. Por quê? Porque importa mais do que exporta. Então ele não tem compensação. Não é. Agora, um dos poucos estados que acontece o contrário é o Rio Grande do Sul. Por isso que o Rio Grande do Sul tem esse direito. O Valdeci Sovernigo de Goiás, ó, os governos possuem uma voracidade em arrecadar em cima de quem produz. O governo do Mato Grosso do Sul incide ICMS sobre a exportação de soja. O governo de Goiás está querendo ir para o mesmo caminho. E ontem saiu uma notícia na TV que o governo federal, em cima do déficit da Previdência, diz que o problema está nas aposentadorias rurais. Querem tributar de 2
2,1% a 2,5% sobre as exportações de todos os produtos agrícolas, arrecadando mais de 7 bilhões de reais, e querem retornar a CPMF para cobrir o rombo das falcatruas. Quem vai produzir neste Brasil? Pergunta o Valdeci, lá de Goiás. E olha a mensagem especial que chega aqui, ó, Minoso, Elton Dueller, do diretor da Rádio Planalto de Passo Fundo, Padre Neuro Zamban. Um abraço a você, Marcelo, e ao senador. Desde os 8 anos que eu fazia campanha para ele. Satisfação em ouvi-los aqui na Rádio Planalto. Bom final de semana. Padre Neuro é o diretor da rádio que está ouvindo a Voz do Campo. Aliás, os diretores das rádios estão encantados com a Voz do Campo e perguntam: será que o Marcelo é tão bonito? Não é que o Marcelo é bonito, é que tem a participação e a essência do programa é o produtor rural e os parceiros juntos. Isso é o segredo do sucesso da Voz do Campo. Nós estamos chegando ao final do programa, finalzinho, nós precisamos ouvir a despedida do senador Pedro Simon. O Otávio Tovesi queria que eu tocar a questão do seguro, né, Otávio? Rapidinho, Otávio, a questão do seguro agrícola, né? Pode pegar aqui. O seguro, né? Que é uma questão importante, né? O seguro é realmente muito importante dentro do agronegócio. Agronegócio, cada R$4 no Brasil, é agronegócio. Qual a sua visão objetiva sobre o futuro do seguro agrícola dentro do Brasil? Nós, da Tovesi, começamos esse processo nos grãos. Em 2006, fomos pioneiros com a primeira apólice aqui no Rio Grande do Sul, privado. E qual a sua visão como ministro desta área que já foi e sempre será, do seguro para os próximos anos e a importância para o agronegócio? Olha, eu acho que é uma questão realmente muito importante, porque acho que hoje, infelizmente, em qualquer área, em qualquer produto, o risco da natureza alterar o resultado é mais do que evidente. Então eu acho que o que deve haver é um número que seja correto, e as empresas de seguro sentado de um lado e o produtor do outro e o governo no meio, chegar a estabelecimento, metas onde o seguro exista, onde a garantia exista e as condições sejam boas para todos os lados. Eu acho que não há como não se reconhecer a importância do seguro agrícola, não há como a gente reconhecer a tranquilidade que o produtor que perde tudo, no momento em que ele tem o seguro, ele pode respirar e pensar no futuro, e no momento que ele não tem o seguro, praticamente ele não pode produzir a nova safra, porque mal só para pagar o que ele perdeu no anterior. Eu acho que isso é daquelas questões que a gente deve sentar na mesa, o governo, com imparcialidade, que o seguro não seja uma cláusula leonina, onde se houve a desgraça, o seguro é bom, mas se não houve a desgraça, o preço é tão alto que realmente dificulta ou aumenta o custo da produção. Acho que esse é o caminho no mundo inteiro, e no Brasil de modo especial. Eu creio que hoje já se tem esse sentimento, porque durante muito tempo, até porque no passado não tinham tanto sinistro como está acontecendo hoje. Parece que a natureza realmente está sendo mais maltratada, e devido a ser maltratada, muitas vezes as reações são bem mais hostis do que eram no passado. Então eu acho o seguro importante, necessário. Os critérios devem ser feitos com clareza linear, no sentido de que o produtor pague, mas não seja um negócio leonino que termina aumentando muito o custo ao consumidor. Ok, bom, nós estamos chegando ao final do programa. Olha a mensagem aqui, ó. Marcelo, bom dia. Eu concordo com o ouvinte anterior. Você tem que apresentar um programa desta envergadura na TV para o Brasil inteiro ver e apreciar. É o Luiz Alexandre de Santo Ângelo que está ouvindo a Voz do Campo. Mas eu gosto do rádio, viu, tia? Sou apaixonado pelo rádio, e o rádio tem esse lado fantástico que dá para ouvir em toda parte. Bom dia. Talvez não seria a hora de separar o sul do resto do país? O Rodrigo Caraça, de Pontão, lá na região de Passo Fundo, querendo separar o sul do resto do país. Senador Pedro Simon, quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao deputado Thiago Simon,
O Cadó lá de Santiago mandou uma mensagem pro deputado ali que tá ouvindo o programa. Um abraço, Cadó. Obrigado pelo abraço também para mim. Dona Maristela Gessinger, muito obrigado. Vamos agora na recepção ali que a família Gessinger vai fazer a Voz do Campo com o Dr. Rui. Guilherme Bonotto, seu Antônio Bonotto assistiu atentamente o programa, satisfação enorme. Eu fiz questão de tirar uma foto. O bom produtor e o bom político. Viu, seu Vernego? Tô juntando os bons com os bons. Minoso, Agrosolo Santiago, Elton Dueller, Grupo Felite, Marília Terra Lopes, Sindicato Rural de Barra do Ribeiro, CIA e a minha equipe técnica, o deputado Thiago Gesiel Serra, da Palmeira das Missões, grande Gesiel, articulado, liderança de Palmeira, com futuro extraordinário e produtor rural também. E agradecer a minha equipe, deputado Thiago, falava de acreditar na juventude. Hoje foi a primeira transmissão deste jovem aqui, primeira com o Pedro Simon na frente, né? As mensagens que eu recebo, que o som nítido, perfeito em toda a rede da Voz do Campo. A maior rede de rádios do agronegócio vai ficando por aqui. Mas que honra, senador! E bota Ibope que o senhor deu para a Voz do Campo, hein? O Ibope espetacular. Muito obrigado. Fique com Deus. Eu que agradeço ao querido Marcelo e toda a sua equipe e as ilustres pessoas que nos honram aqui na nossa casa. É positivo um sábado, beira de praia, hora de não fazer nada, de repente a gente tem um programa dessa natureza que significa onde sempre se tem chance de se fazer e de se lutar pela realidade. Eu quero te cumprimentar, a ti e a tua equipe, meu amigo Marcelo, porque acho que esse tipo de programa é aquele tipo de programa altamente positivo. O que o jornal, a rádio, a televisão, praticamente a rádio pode fazer na informação, na orientação, no esclarecimento, é qualquer coisa de infinito. Muita gente pensa que não, o povo brasileiro gosta de novela, gosta de piada, gosta de não sei o quê, porque não tem outra coisa. Lamentavelmente, essas grandes estações põem no ar esses programas que não só não educam, como até pelo contrário deseducam. Mas o teu programa poderia ser considerado um programa símbolo daquilo que pode ser feito, daquilo que as comunicações podem levar e podem aprender. E podemos, eu sinto, não por mim, mas por nós todos aqui, que esse é daqueles programas que muita gente assistiu, muita gente entendeu e que muita gente vai melhorar a sua maneira de agir. Felicidade para ti. Tem lugar. E eu sou também, que nem tu, um grande defensor do rádio. Mas se tu conseguir ficar rádio e televisão no futuro, não faz mal. Mas daí ninguém me segura daí. Já estavam preocupados que eu era candidato, né? Eu nem filiado sou, né? Eu sou do bom partido, da agricultura, do produtor rural, da pecuária. Senador, um grande abraço. Obrigado. Muito obrigado. Bom, a Voz do Campo vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Eu quero dizer que nós estamos com um projeto aí, vamos reunir em São Paulo, Roberto Rodrigues, Miguel Daúde e José Luiz Tejon, num baita de um programa com muita informação e conteúdo. Em breve, um programaço na capital paulista com esses três ícones do agronegócio. Valeu, amigos. Muito obrigado, família Simon, a todos, muito obrigado mesmo, de coração. Eu quero dizer que esse ano de 2016 é intenso para a Voz do Campo. Não posso falar, mas a Voz do Campo já tem um convite especialíssimo. Eu achei que eu ia ficar só no sonho, mas vai se tornar realidade em 2016. Um convite muito especial para a Voz do Campo que vai se realizar neste 2016. Valeu, amigos. Um grande abraço, bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Gremistas, colorados, flamenguistas, palmeirenses, paulistas, gaúchos, baianos que estão nos ouvindo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.